Vamos falar de autoestima? Coisas boas? Olha, gente, hoje nós vamos falar de mundo fitness. A pessoa que vou entrevistar hoje é uma empresária do ramo de moda fitness. E você, já sabe quem é? Vou te dar outra dica. É mãe, dona de casa e empresária. Se você não sabe, fique ligado que já já você vai saber. Gente, esse negócio não sai legal, né? Mas você me fala não, né? Eu acho que não. É só que eu falo assim, esse negócio não sai. Gente, eu posso deixar o tralalá? Ai, para. Posso deixar o tralalá aqui? Então tá, né? Olá! Estamos de volta no programa Tudo Sobre Você e o nosso bate-papo de hoje é com uma mulher forte e admirável e que lutou desde criança pelos seus ideais. Ela nos mostra que não há problemas e nem dificuldades que a façam desistir. Vamos falar então neste momento com essa mulher aqui, ó, que hoje é empresária do ramo de moda fitness. Tudo bem, Weila Rezende? Tudo, Seja já. bem-vinda. Obrigada. Tudo Sobre Você. Eu agradeço, fiquei muito satisfeita com o convite, fico muito grata mesmo. Nós que agradecemos. Weila, vamos vasculhar um pouquinho dos detalhes da vida da Weila. Weila, fala pra gente, é natural de onde? Sou de Mineiros, Daqui mesmo de Mineiros? daqui mesmo. Filha de quem? Minha mãe chama Zilma, meu pai chama Sebastião. É da família dos Rezende, Carrijo, todo mundo conhece, né? Família Carrijo, Rezende é bem conhecida. Aqui Bem na cidade de conhecida, Mineiros. aham. É, meu pai, minha mãe, todo mundo, família total daqui. Meus avós, todo mundo daqui mesmo. Tem filhos? Tenho 3 filhos. Meus filhos hoje já estão maiores. Tenho um de 21, João Vitor. Tenho a Jasmine, que está com 18, e a Camille, que tem 15 anos. Casada? Casada Há quanto tempo, Weila? há 7 anos. 7 anos? 7 anos. Antes de trabalhar com moda fitness, você trabalhava com o quê? Trabalhei, já tive experiência, trabalhei na faculdade, na Unifimes, há uns tempo atrás, bem tempo atrás. Depois eu foi experiência pouca, mas eu fui no agronegócio, na época era Paulo Mac e tal. E depois a minha experiência maior profissional foi na Marfrig, que foi 13 anos. 13 anos na Marfrig? 13 anos. E Altas histórias. o porquê que você resolveu mudar de ramo e escolheu o mundo fitness? Acho que Deus que escolheu pra mim, fui escolhida, na verdade. E fala assim, Weila, você escolheu. Nunca na vida imaginava, não tinha essa... Acho que eu sempre gostei muito de contato, de venda, sempre. Mas eu nunca imaginei trabalhar com vendas, assim, não... E você fica no meio, como diz, indústria, e você sempre pensa, vai ser indústria. Então, assim, foi um presente de Deus. Hoje eu estou apaixonada, mas eu falo que é um presente de Deus mesmo. Deixa eu te perguntar, como você escolheu o mundo fitness? Na época, você tinha um objetivo para isso? Falar, não, eu tô nesse ramo aqui, eu vou trabalhar neste ramo, mas o meu objetivo é por quê? Porque eu malho muito, eu gosto muito, ou não? Sempre, detalhe, não, eu acho que chamou, se fosse assim, quando eu recebi a proposta de ter a loja, eu não tinha, se fosse outro ramo, acho que não toparia. Eu sempre gostei muito do ramo de atividade física, sempre gostei muito, mesmo que não fosse constante, mas sempre eu tentava praticar a atividade física. Sempre incentivei meus filhos a fazer natação, desde pequeno, meus filhos fazer balé. E o seu esporte? Eu gosto, eu sou nada de água, eu sou como não, água não, mas eu sempre gostei muito de bola, questão de bola, tudo assim, muito pequena. Vôlei, futebol, handball, gostei muito, molecada de escola, era garimpa de bola, não podia ver uma bolinha que eu tava lá, tava dentro, quadra, vôlei, sempre gostei muito, assim, desse ramo, assim, eu sempre gostei muito mesmo. E hoje? Hoje eu tô mais apaixonei agora no negócio chamado ciclismo, né? Ciclista, que chique. Eu tô na academia e tô gostando muito, muito. E assim, é um bichinho que se ferroar, você pega e não tira. Acabou. Só Jesus na causa. Só Jesus na causa, assim. E é prazeroso, é contato com a natureza. E é relaxante ao mesmo tempo. E, além de tudo, é uma atividade que faz muito bem, né? É verdade. Quem é a Weila dentro de casa? Mãe, com os filhos na correria? Conta pra mim.
muito, como falar, né? São tantas coisas, né? 3 filhos não é fácil. Então, assim, sempre foi um desafio muito grande. Eu separei do pai dos meus filhos, ele, a mais nova, tinha 2 anos de idade. Então, assim, eu criei as crianças sozinha. Minha mãe me ajudou muito, graças a Deus. Eu tinha minha mãe muito próxima. Mas, porém, todas as vezes, assim, se a gente for olhar para isso, é uma correria constante, né? É um dia após o outro e é ciclo de escola, todo um processo, é trabalho. Eu nunca parei de estudar, nunca parei de fazer faculdade. E como que você se organiza nisso tudo, né? Além de cuidar dos filhos, cuidar da casa, marido, que marido também é como se fosse uma criança, né? Dá trabalho. 4 filhos, né? Dá trabalho, é maravilha. Então, como você tem 3 filhos, 4 com seu esposo, né? Que dá trabalho igual criança. Verdade. Mas como que você faz para se organizar nisso tudo? Cuidar de casa, cuidar de filhos, cuidar da sua loja. Não é fácil, né? Não é. É questão de disciplina mesmo, Cláudia. Você tem que querer muito. Eu falo assim, todo o processo que a gente tem um propósito, a gente vai ser perfeito, não, mas é questão de ser disciplina mesmo. Minha mãe sempre foi muito disciplinada a questão de horário, então assim, foi uma coisa que eu aprendi muito de criança. E questão do frigorífico, a gente trabalhava em frigorífico, indústria, eu não tinha horário de almoço, né? Então assim, eu o que atrapalhava mais ainda. Não facilitava. Como que você se organizava com seus filhos em horário de almoço? Pai fazia almoço? No começo, quando eu era menor, tinha babá, sabe? No começo. E depois, vida que segue. Cada um foi crescendo, aprendendo, sabe? Eu tinha minha mãe que ajudava também, às vezes, horário de almoço e tal. Mas aí os meninos sempre aprenderam muito a se virar. Eles tinham que aprender a se virar. E aí outra questão assim, que a gente sempre falava assim, questão de horário tudo. Eu era tipo uma super nani, eles tinham quadrinho de atividade em casa, você tem que fazer isso e eles para conseguir chegar no dia. Porque eu chegava da Marfrig, ainda ia pra faculdade, chegava de faculdade. Dividia as tarefas com seus filhos? Dividia. Eu lembro assim que era bem pequenininha a Camilinha, ela tinha uns 5 aninhos, ela tinha a obrigação dela, que era pôr o lixo lá fora. E todo mundo fala, nossa, você é brava. Não é brava, ela era a obrigação dela. Mas hoje certo, é disciplina, né? Era coisa assim. Você consegue colocar seus filhos para serem mais disciplinados e ter uma certa organização já desde criança. É bacana, né? Graças a Deus, assim, tem gente que falava que eu era meia Caxias com eles, mas... Mas no final dá tudo certo. Tudo certo. Weila, conta pra mim um pouquinho sobre a sua infância, né? A gente falou dos desafios, do dia a dia, mas não falamos sobre a sua infância. Como foi sua infância? Então, Cláudia, minha infância não foi muito fácil, mas eu tenho que agradecer os aprendizados. Quando eu era muito criança, meus 9 anos exatamente, eu morava na fazenda com meus pais e acabaram as escolinhas. Não tinha mais escola rural, né? Por um processo... Cancelou, acabou. Não tem escola mais. Por falta de alunos, alguma coisa? Na época era falta de professor, não tinha professor. Na época não tinha. Pensa, é estranho a gente falar isso. Hoje as escolas rurais faltam alunos, mas antes faltava para o professor. A gente era uma turminha, eu acho que na época, de 30 alunos. E aí acabou a escolinha e meu pai teve a audácia de perguntar se a gente queria vir para a cidade estudar ou não. E aí eu tive a opção de escolher, assim, eu com 9 anos fazendo escolha da minha vida. E foi uma escolha, assim, que hoje eu vejo, 9 anos. Eu vim morar na cidade sozinha com meus irmãos. Com 9 anos, você veio morar sozinha na cidade? Seus pais ficaram na fazenda, Ficaram. Ele precisava bancar nós, né? Então, era uma escolha. E não tinha... Então, você teve que amadurecer com antecedência, né? Muita. Foi forçada. Lei de sobrevivência, foi literalmente. Caramba. Porque... Seus irmãos tinham que idade nessa época? Eu era mais nova, eu tinha um irmão, tem meus irmãos. Tem o meu irmão na época de 11, que era mais, veio junto comigo, nós dois viemos junto. E meu irmão mais velho já morava aqui, só que ele morava com a minha avó. E tipo assim, minha avó não tinha como acolher 3 crianças na casa dela. Foi onde meu pai alugou uma casa, bem pequenininha, mas era uma casinha pra gente morar. E moravam nós 3, meu irmão tinha 16. Então eram de 16... Eram todos crianças, né? Uma adolescente e exatamente. 2 crianças. E o meu irmão mais adolescente já trabalhava na época. E então, assim, nós ficávamos, nós dois, o tempo todo em casa, só eu e meu irmão. Ia pra escola, na época era no Polivalente, sou apaixonada pelo Polivalente até hoje. Hoje minha filha estuda no Polivalente, fico muito feliz, porque eu sou apaixonada pelaquela escola. E aí nós
para poder estudar, e eu tinha 9 anos. E em finais de semana a gente ia para fazenda, no antigo leiteiro, né? Não sei se você lembra. Eu sou de Doverlândia, lá sempre existiu o tal do leiteiro. E aí a gente ia no sábado e ficava domingo, e segunda voltava. E nesse entanto, até houve um acidente, que acidentou várias pessoas, eu estava no meio, então assim, era uma conquista nossa, tipo assim, passar anos e anos, e foi assim, processo para poder estudar, sabe? Hoje eu vejo como, sim, meu pai, eu tenho que agradecer, porque senão não teria estudado. Eu falo crescimento, né? assim, Querendo ou não, mas você amadureceu. Não é fácil para uma criança se sobreviver dessa forma, né? E aí, mas graças a Deus, hoje se tornou uma mulher e por causa disso, assim, acho que meu pai tem gratidão por tudo isso, na questão assim que eu nunca parei de estudar, meu irmão mais velho formou também, ele fez faculdade na Federal, não fui federal, fui particular, mas eu fiz administração, depois eu fiz pedagogia, eu fiz técnica ambiental, fiz engenharia uns períodos, mas parei engenharia, não rolou. E acabou virando empresária. E acabei virando empresária, e quero continuar, não sei se vou fazer um mestrado, se eu vou para o mundo de modas, fazer uma faculdade de modas, mas não quero parar com esse processo de aprendizagem. Eu amo muito mesmo, eu tenho muita paixão para aprendizagem. Que bom. Na época que você trabalhou numa empresa maior, que foi o Marfrig, né? Isso. Nessa época você sofreu algum tipo de preconceito? Até por ser mulher e estar... lá você era gerente, né? Eu era gerente, coordenador. No confinamento eu era gerente, e na Marfrig eu era coordenadora. Sim. O mundo frigorífico ele é um pouco machista pela quantidade, não é machista em si, né? A quantidade de homem é muito maior que mulher. E no cargo de gerência é mínimos quantidade de mulher. Então, assim, não foi fácil. No confinamento mesmo, eu lembro, teve época que a gente era 52 funcionários, existia só eu de mulher. Então, assim, não é fácil, Cláudia. Eu tinha que rebolar, comportamento, tudo isso era um jeito muito... Para lidar com todos, né? Com todos. Aí você ser gerente de um departamento que só tem homem e você conseguir compartilhar aquilo ali com uma boa harmonia não foi fácil. Eu imagino. E eu era muito nova na época, 28 anos, assim, em média, então, assim, era uma questão muito difícil. Preconceito sofreu? Às vezes a gente sente, assim, por causa que, queira ou não queira, o cargo da gerência feminina não é tão valorizado. Mas, porém, vida que segue, hoje eu estou na minha loja feliz. Que bom. Weila, como o nosso tempo é um pouquinho corrido, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, eu quero deixar para você fazer a sua mensagem final aos nossos telespectadores. Então, Cláudia, como você falou para fazer uma mensagem, eu acho que eu no ramo fitness, eu preciso simplesmente, incentivar e cada vez mais falar que a gente precisa ter amor próprio. A gente vê várias pessoas que têm altos resultados e é questão do amor próprio. E numa situação que a gente está vivendo agora, a pandemia, que a gente fica muito isolado, a gente precisa ter mais cuidado com a saúde. Então, assim, é incentivar uma mensagem mesmo, nem é um desenho de mensagem, é incentivar que cada um tenha um amor próprio e cuide cada vez mais da sua saúde. Chegando ao final do programa Tudo Sobre Você, e eu quero agradecer a pessoa que dá um up no meu visual, a Rose do Espaço de Beleza Visagem, e também a Ótica Luz. E o meu, muito obrigada a essa pessoa maravilhosa, Weila Rezende, por aceitar o nosso convite, viu, Weila? Nossa, eu que agradeço. Quero convidar você a nos seguir em nossas redes sociais, Cláudia_Locutora, Top Mineiros, e o nosso site, que é o www.topmineiros.com.br. Um forte abraço, Weila. Até o próximo programa. Tchau, tchau.